Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Mais uma semana começando, né? Último dia do mês hoje e começando mais uma semana para gente aproveitar, né? Na prática do amor, da caridade. E nós estamos aqui hoje mais uma vez com o nosso compromisso diário, nossos grãozinhos no caminho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. O Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Dar-se-á àquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: Por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse: É porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: Escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros. E vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Dá-se àquele que já tem e se tira àquele que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que frequentemente vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno, e o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se àquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isso como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, ele mesmo, que pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias, e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e um outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Muito bem. Se nós estamos recebendo alguma coisa divina, alguma coisa de Deus, como tipo uma nova oportunidade a cada dia para aprender, para divulgar, né? Espalhar o amor que a gente recebe do Pai. Mas a gente não sabe fazer isso, a gente não utiliza essa oportunidade com esse fim, né? De divulgar o amor, de esparramar o amor, de amar, de praticar a caridade. Deus vai fazer alguma coisa de ruim com a gente? Não. É porque nós é que fazemos algo de ruim para a gente ao não fazer, ao não divulgar, ao não procurar aprender, ao não procurar o conhecimento, ao não levar o amor, a caridade aos nossos próximos. Somos nós os culpados
Nós não temos que culpar Deus pelos problemas da nossa vida. Somos nós mesmos que procuramos os problemas da nossa vida. Com a nossa falta de fé, com a nossa falta de confiança, com a nossa preguiça, com o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nós é que cavamos o buraco em que a gente se enterra. Vamos pôr isso na cabeça. Deus não tem nada com isso. Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Nós é que cavamos o buraco que a gente está entrando. Então, pessoal, quando a gente vai em alguma casa uma casa religiosa, vamos pôr assim, a gente escuta, né, que existe o trabalho de amor, o trabalho de caridade, a prática do bem, mas a gente só fica escutando, a gente não ouve aquilo. A gente escuta, mas não ouve, né? A gente está deixando passar uma oportunidade enorme, né, de aprender, de praticar. E isso vai ser cobrado da gente, mas não por ele, por nós mesmos lá na frente. A hora que a gente vê que a gente não viveu de acordo com o Cristo, de acordo com a lei de amor. Então vamos procurar cada dia viver a lei de amor, praticar a lei de amor, desejar ao próximo o que a gente quer pra gente. É isso que a gente tem que pôr na cabeça, né? É fazer ao próximo aquilo que a gente quer que seja feito pra gente. Porque a gente vai ser pesado pela mesma medida. Tá bom? Vamos procurar então ouvir mais em vez de só escutar. Tá bom? E vamos procurar fazer mais ao invés de ficar só pedindo. Boa, essa lição de hoje foi muito boa. Livro dos Espíritos hoje pra gente, capítulo 4 ainda, pluralidade das existências, encarnação nos diferentes mundos, questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Sem dúvida, eles têm corpos porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai e muitos graus, portanto. Alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra. Outros nada sabem. Então, em todos os globos, tem que ter um corpo material para que o espírito haja sobre ele e assim possa evoluir. Em alguns mundos mais adiantados, né, esse envoltório pode ser semimaterial, pode ser até etéreo, mais etéreo, certo? Mas ele tem que existir para que o espírito possa atuar sobre ele, né, e progredir. E praticar o que tem que praticar, né, em passar por suas provas ou suas missões, para o seu progresso. Existem mundos inferiores em que os seres que habitam são mais atrasados um pouco, mas aí a matéria é mais densa, né? É uma matéria mais densa para os espíritos que estão de acordo com aquela matéria, que eles precisam estar usando daquela matéria mais densa para o seu progresso. Um pouquinho mais demorado, mas todos têm que progredir, tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos nós, com fé, com esperança, com amor no coração, muito trabalho e muita saúde para todos nós. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.